Bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais uma atividade do Programa de Capacitação para Educadores da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, que é parte do projeto Descobrindo as Águas do Guarani, financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo. Hoje teremos então a aula de número 8, que vai tratar sobre gestão integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo. Eu sou Carlos Hirosaito. Sou biólogo e analista de sistemas, mestre em educação e doutor em geografia. Sou ex-presidente da Global Water Partnership GWP para a América do Sul e atualmente diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Nesta aula de hoje, temos como objetivos conceituar o que é uma gestão integrada de recursos hídricos, AGIR, compreender a necessidade do surgimento da AGIR, e identificar estratégias educacionais para agir e, a partir da agir, teremos como tópicos da aula o que é gestão integrada de recursos hídricos, conceito de GIR, por que GIR. Depois trataremos de buscar entender agir um pouquinho mais, tratando do ambiente facilitador, arranjos institucionais e instrumentos de gestão que são os pilares da agir e falar um pouquinho do toolbox da GWP, a caixa de ferramentas para a gestão integrada de recursos hídricos. E por último, tratar do que agir nos ajuda no ensino fundamental. Falar da Lei 9795 de 1999 e buscar entender um pouco mais agir, integrando conhecimentos por meio dela. Em primeiro lugar, o que é gestão integrada de recursos hídricos? O conceito da GIR, Gestão Integrada de Recursos Hídricos, que normalmente se tem como aceito, é que GIR seria um processo que promove o desenvolvimento coordenado e a gestão da água, terra e recursos relacionados, a fim de maximizar o bem-estar econômico e social, resultante de maneira equitativa, sem comprometer a sustentabilidade de ecossistemas vitais. Isto a gente encontra no documento Integrated Water Resource Management da Global Water Partnership. É um documento básico, background paper, número 4 do ano de 2000. Por que GIR, então? É preciso compreender o contexto em que surge essa discussão. Contexto de recursos hídricos sob pressão, uma população cada vez mais sob estresse hídrico, vivemos e reconhecemos, na verdade, o impacto crescente da poluição sobre os recursos hídricos e, nesse contexto todo, a existência de uma crise na governança de água, cuja crise vem se agravando com o cenário das mudanças climáticas. Mas o que significa exatamente essa crise na governança de água? Passou-se a reconhecer que as abordagens setoriais para a gestão dos recursos hídricos dominaram e ainda prevalecem, e que isto leva ao desenvolvimento de políticas e a uma gestão fragmentados e descoordenados, tanto do recurso, a água, como dos usuários da água. Como é que a gente entende essa discussão de abordagens setoriais? Por exemplo, no nosso país, historicamente, a gestão da água era tratada a partir da ótica da geração de energia hidrelétrica. Então, era como se fosse uma responsabilidade e uma atribuição do setor hidrelétrico. E os outros usos e os outros setores eram relegados a um segundo plano. Além disso, a gestão da água geralmente era tratada pelas instituições numa forma muito particular, que era o quê? Atuar de cima para baixo. E aí, legitimidade e eficácia passaram a ser cada vez mais questionadas neste modelo. E aí surge o contexto das mudanças climáticas. E nesse caso, essas mudanças climáticas vêm a agravar a escassez
Escassez de água que se torna cada vez mais grave, crescente em todas as partes do mundo, sendo que as comunidades mais pobres geralmente são as mais afetadas. Frente a este cenário, se faz necessário buscar criar resiliência contra as mudanças climáticas e atender a uma população crescente que, para isso, se reconhece cada vez mais, se admite que se faz necessário uma abordagem integrada e inclusiva para gerenciar a água que é um recurso limitado, finito. Então a gente precisa entender um pouquinho mais sobre agir. Agir, ela tem nessa figura um triângulo em que se concebe três pilares: o ambiente facilitador, os arranjos institucionais e os instrumentos de gestão. Pensando que, né, esses três pilares também se articulam a três objetivos: de buscar sustentabilidade ecológica, equidade social e eficiência econômica. Então, vamos tentar entender um pouquinho cada um desses três pilares. O ambiente facilitador, ele é essencial para garantir os direitos e bens de todas as partes interessadas. E mais do que isso, proteger aquilo que é um bem público, a água, e os valores ambientais associados à gestão da água. O que significa exatamente isso? Ambiente facilitador é o quê? Um contexto em que você tem políticas, seja nacionais, provinciais ou estaduais, municipais, locais, ou seja, um conjunto de legislação que vai definir as regras do jogo e permite, então, em cima dessas regras do jogo, que todas as partes interessadas possam desempenhar seus papéis, fazer reivindicações, contribuir para uma melhor gestão da água dentro de regras estabelecidas. Se você não tem as regras, normalmente aquele que naquele momento tiver mais poder, normalmente aquele que tem poder econômico e que transforma esse poder econômico em poder político, vai fazer valer seus interesses em detrimento dos outros. Então, as regras do jogo são para definir como todas as partes interessadas podem interagir. E aí surgem questões como qual é o papel do governo, qual é a articulação entre os níveis nacional e local, se a legislação faz parte de um quadro macro de ações, guiado por princípios. Se temos legislação, então ainda existem mecanismos, vontade política para fazer cumprir essa legislação e, cumprindo essa legislação, fazemos justiça, temos igualdade no tratamento pela justiça, mas, mais do que isso, se temos um conjunto de regras, uma legislação e políticas, estas ações são reconhecidas e compreendidas pela população, e se surgem conflitos, existem mecanismos para resolver esses conflitos? O segundo pilar, que são os arranjos institucionais, vai discutir o quê? Precisamos de mecanismos de coordenação para superar as lacunas, falhas na demarcação de responsabilidades, sobreposições jurisdicionais, de forma que os conflitos possam ser o quê? Geridos, tratados, enfrentados dentro de um ambiente democrático. E para isso a gente precisa o quê? Desenvolver as instituições capazes de participar das regras do jogo e dialogar entre si dentro da disposição
do tabuleiro, que é basicamente os arranjos institucionais. Mas desenvolver as instituições não é simplesmente criar as organizações. É preciso que essas instituições tenham regras, modos de agir que sejam fortalecidas, que tenham capacidade de atuação, mas também, além das instituições, se reconheçam que práticas e costumes que fazem parte da história de uma comunidade. Então, questões que podem ser levantadas é: existe participação da sociedade civil na gestão da água? Essa participação, ela ocorre de fato ou simplesmente é para constar, para legitimar uma decisão que já foi previamente tomada? Como foi definida a forma de participação ou as regras? Se vem de uma ilusão de participação ou se realmente estamos falando de um processo participativo? Quais são as condições para cumprimento dos mandatos institucionais? E aí a gente retoma as questões que são conectadas com o ambiente facilitador. Se existe justiça e igualdade no tratamento pela justiça, se a legislação é reconhecida ou compreendida, do contrário, como você vai viabilizar a participação? E se existem mecanismos previstos para a resolução de conflitos, especialmente considerando ou bacias transfronteiriças ou bacias que ultrapassam uma unidade da federação. Por fim, temos o terceiro pilar, que são os instrumentos de gestão. São ferramentas e métodos que ajudam os tomadores de decisão a fazer escolhas racionais e informadas entre ações alternativas. Ou seja, precisamos de ciência, precisamos de dados, precisamos tomar decisões sobre: podemos captar água, podemos lançar algum produto nos rios? Qual é a base de conhecimento que nos garante que essas ações não vão causar impacto? Então, estamos falando de uma ampla gama de métodos quantitativos, qualitativos, que combinam conhecimentos de diferentes áreas profissionais, de disciplinas, e que vão nos ajudar a definir, avaliar planos, políticas, programas, ações específicas no campo da gestão da água. Ou seja, estamos dizendo que, para fazer uma gestão integrada de recursos hídricos, precisamos ser capazes de antecipar-se aos problemas, promover uma caminhada até onde se deseja chegar, sabendo quais são os passos e as consequências de cada um desses passos. Então, podemos dizer que algumas questões emergem nesse tema. O conhecimento sobre os recursos hídricos é atualizado? Existe um sistema de monitoramento que seja operacional, esteja funcionando, esteja calibrado, ou seja, aferido. Há uma avaliação e mapeamento de riscos. Os estudos de impacto ambiental são guiados pelo princípio da precaução. Existem padrões e diretrizes para avaliação da qualidade e quantidade da água. Existe intercâmbio, troca de informação ambiental, e se existe um sistema de desenvolvimento e inovação tecnológica de caráter permanente, ou seja, se financiamos, se apostamos, desejamos o desenvolvimento do conhecimento no setor. Esses três pilares da AGIR, com a evolução das discussões, ela se transformou em quatro, porque a questão que hoje cada vez mais se admite como fundamental para implementar agir é o financiamento. A questão do financiamento das políticas, da forma de gestão, da incorporação dos instrumentos de gestão nas instituições passa por ter orçamento previsto
nas agências de água, no governo. Essa questão do financiamento, antigamente, ela existia e fazia parte do ambiente facilitador. Como ela começou a ganhar importância, ela foi destacada para se tornar hoje um quarto pilar. E esse conjunto de pilares está explicitado e detalhado numa caixa de ferramentas chamada Toolbox, desenvolvido pela Global Water Partnership para ajudar as instituições dos países no mundo inteiro a desenvolver e implementar a gestão integrada de recursos hídricos. Mas vamos pensar o que que Agir nos ajuda no ensino fundamental. Então, primeira coisa, muito importante, a gente deve lembrar que existe uma política nacional de educação ambiental, a Lei 9795 de 1999, e que traz como um dos objetivos fundamentais da educação ambiental o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Ou seja, meio ambiente e a educação ambiental não são prerrogativas de uma disciplina de formação específica de uma área profissional. Meio ambiente e educação ambiental são complexos e isso exige uma abordagem articulada, uma cooperação de diferentes áreas do conhecimento. Então, vamos tentar desdobrar aqueles 3 pilares da Agir um pouquinho mais, para a gente responder às questões suscitadas no tema de ambiente facilitador, sobre papel do governo, se a legislação faz parte de um quadro mais amplo, vinculado a questões de justiça. Existem algumas discussões que a gente já vem desenvolvendo, por exemplo, sobre a conexão entre o conceito de segurança hídrica, que é um termo que se desenvolveu bastante nos últimos anos, e o direito humano à água, que foi reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2010. Mas, mais do que isso, como a questão das regras do jogo, do ambiente facilitador, são importantes para apontar se caminhamos para a promoção de mais justiça e mais igualdade social, ou se acentuamos as desigualdades e os processos de exclusão social, é preciso também analisar as políticas, as ações em curso. E, recentemente, no governo anterior, houve iniciativas para retroceder nos direitos e, especificamente, iniciativas de retrocesso de direitos na gestão de águas. Então, isso nós é um grupo grande de pessoas que tem pesquisadores de diferentes áreas de formação, se debruçou sobre a análise do projeto de lei 4546 de 2021 sobre Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, que foi anunciada como um novo marco hídrico, mas que trazia embutido mecanismos bastante questionáveis que criavam um mercado e poderiam comprometer não só direitos sociais, mas também a qualidade e a proteção do meio ambiente. Sobre os arranjos institucionais, vimos nos debruçando bastante sobre a questão da participação social.
se a participação é meramente formal para constar no papel, para legitimar uma decisão tomada por outros grupos fora daquele espaço e, muitas vezes, as regras de participação social já estavam pré-definidas e configuradas de uma forma que inviabilizavam a participação social. Então, temos publicações, estudos feitos sobre se a participação social ela foi mitificada na Política Nacional de Recursos Hídricos, se existem mecanismos possíveis para introduzir, fortalecer a inclusão social, a visão crítica e processos emancipatórios na gestão de água e para a gente compreender melhor essa dinâmica de conflitos entre participação social fragilizada, ou se a gente pode empoderar os atores para fortalecer o processo participativo, existem também o quê? Regras, contextos que precisam ser analisados, porque muitas vezes, mesmo seguindo as regras estatutárias, por exemplo, de um comitê de bacia, você pode desvirtuar a participação social e promover favorecimento de alguns grupos em detrimento dos outros. E essa experiência, por exemplo, vimos acontecer no comitê, num comitê na Bahia. Sobre os instrumentos de gestão, considerando as questões levantadas sobre a importância do monitoramento, sobre o mapeamento e avaliação de riscos, se nos guiamos por princípios como o da precaução, para antecipar-se a problemas, temos vários estudos desenvolvidos sobre modelagem dos impactos ecológicos num projeto de hidrovia na Lagoa Mirim. Como é que a gente consegue avaliar quais são as áreas úmidas prioritárias para conservação de aves migratórias, considerando a avaliação de riscos e vulnerabilidades? Como a gente pode avaliar a qualidade da água, quais são os modelos que nos ajudam a compreender, qual é a importância da gente ter uma base de dados, inclusive cartográfica, de como são os limites das bacias hidrográficas nas áreas fronteiriças, inclusive um trabalho mais recente de uma tese de doutorado concluída pela Monize Terra Cerezini, analisando os instrumentos de gestão, né, relacionados ou a partir da caixa de ferramentas do toolbox da GWP. Se a gente retorna para aquele triângulo dos pilares da GIR, ambiente facilitador, arranjos institucionais, os instrumentos de gestão, a gente precisa pensar um pouco como é que esse triângulo, esses pilares, principalmente olhando pela ótica da sustentabilidade ecológica, como é que a gente promove a integração intersetorial, integrando sistemas naturais e sistemas humanos. Por exemplo, temos integração na gestão de água doce dos rios e da água da zona costeira e marinha. Temos integração na gestão das terras e das águas. Integramos água verde e água azul, a água que está incorporada na biodiversidade e que está nos processos de circulação, por exemplo, da atmosfera, da chuva, dos rios. Temos uma integração da gestão de águas superficiais e das águas subterrâneas, porque muitas vezes esquecemos
das águas subterrâneas, porque justamente não são aquelas que enxergamos facilmente, né? Os rios, as águas na superfície enxergamos, mas e aquelas que estão debaixo da terra? Conseguimos pensar em integrar quantidade e qualidade? E os interesses sobre a água que são diferentes lá nas cabeceiras dos rios, a montante, e mais abaixo, a jusante. Como é que a gente integra isso? E do ponto de vista dos sistemas humanos, como que se dá a valorização dos recursos hídricos? E os diferentes setores dentro das políticas nacionais, os efeitos macroeconômicos, quais são os princípios básicos, aqueles que a gente reconhece, assume e utiliza ou se guia para formular políticas. Conseguimos pensar na integração desses setores? E quando a gente levanta essas questões, a gente vai ver que, da parte da integração dos sistemas naturais, existe basicamente uma preocupação, uma atenção que devemos dar à questão dos fluxos. E aí uma série de conceitos podem ser, digamos assim, explicitados ou trazidos à tona, lembrados como sendo importantes. Por exemplo, a abordagem SOS2C para integrar a gestão de água doce e zona costeira, conceito de paisagem, o landscape, para integrar a gestão de terras e águas, serviços ecossistêmicos, compartimentos do ciclo hidrológico, porque a gente vai ter as águas superficiais, as águas subterrâneas, a gente também tem um estoque de água na atmosfera. Precisamos falar de disponibilidade, precisamos falar de fragmentação da água, sobretudo quando implantamos barragens e separamos processos que estão a montante de processos que estão a jusante. E na parte de integração dos sistemas humanos, é muito importante que a gente trate de ética e justiça sobre direito à água e, por exemplo, povos tradicionais. Talvez nos dias de hoje já não seja uma presença e uma demanda forte e explícita em algumas bacias hidrográficas, em outras essa questão vai estar fortemente presente. E precisamos lembrar que temos então vários trabalhos discutindo essas questões sobre soluções baseadas na natureza para pensar nos serviços ecossistêmicos, na questão da paisagem. Temos avanços na discussão sobre a abordagem source to sea, da fonte ao mar, e temos avanços na discussão de educação ambiental no contexto das mudanças climáticas. Publicamos no ano passado um trabalho conjunto com uma professora de uma universidade canadense sobre perspectivas freirianas de Paulo Freire para tratar essas questões. E uma discussão também importante sobre a questão do ciclo natural da água. Muito, por exemplo, se falou, essa é uma discussão que a gente publicou a pedido do Palácio do Planalto, no site do G20, o Brasil coordenando o G20 dentro dessa ciclo de rotatividade, e se falou muito na questão do desastre no sul do país, com as enchentes, e se culpou muito a questão da infraestrutura. Mas faltou discutir, faltou falar, faltou olhar para a importância do ciclo natural da água. E quando as ações de mudança no uso da terra interferem nesse ciclo natural da água, fazendo com que a água escorra mais rápido, que não tenha havido infiltração. Então, em vez de a gente trabalhar para diminuir a velocidade do ciclo da água, para que
ela possa caminhar pelos diferentes compartimentos de forma mais lenta, a gente simplesmente acelerou o ciclo de passagem do compartimento da atmosfera para a Terra, com chuvas intensas e um escoamento mais rápido de um grande volume de água, sem que passasse por processos de atenuação dessa velocidade. E para tentar entender um pouquinho mais essa relação de integração entre os sistemas naturais e os sistemas humanos, a Global Water Partnership produziu um manual de ensino sobre a caixa de ferramentas da AGIR. Esse manual de ensino tem basicamente 3 capítulos, foi produzido originalmente em inglês, mas foi traduzido para o português e o espanhol. E temos, num primeiro capítulo, métodos e abordagens de ensino, num segundo capítulo, disciplinas para trabalhar ou ensinar a agir, e um conjunto de roteiros de aulas exemplo para que os professores possam seguir e implementar em sala de aula. Essas disciplinas, por exemplo, no capítulo 2, foram organizadas em número de 6: o ambiente natural e o clima, legislação e políticas sobre águas, aspectos sociais, planejamento e tomada de decisões, economia e infraestrutura técnica, que permite que de profissionais de diferentes áreas do conhecimento possam dar sua contribuição específica, mas que a gente possa ter momentos de integração desse conhecimento. E para isso, por exemplo, nas disciplinas sobre gestão integrada de recursos hídricos, temos trabalhado sobre modelos gráficos, como mapas conceituais, para fazer a integração das 6 disciplinas: economia, leis e políticas, aspectos sociais, meio ambiente e clima, planejamento e decisões, infraestrutura, identificando problemas e soluções para esses problemas. Então, isso foi um trabalho desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável na Universidade de Brasília. Temos uma disciplina específica sobre gestão integrada de recursos hídricos e, por exemplo, uma outra maneira de buscar a integração dessas disciplinas por meio de uma matriz quadrada, baseada na matriz de Leopold, que também trabalhamos em disciplina no nível de pós-graduação. Esta foi produzida por estudantes do mestrado em recursos hídricos da Universidade Tecnológica de Panamá, no ano de 2022. Trazendo para a educação básica, podemos pensar em algumas questões que podem inspirar atividades em sala de aula. Por exemplo, quando a gente fala do Rio Pardo, qual é a extensão linear do Rio Pardo? Em metros e quilômetros. Então, é possível fazer conversão usando unidade de medida de metros ou quilômetros. Isso, acredito que pode estar no domínio, por exemplo, né, da disciplina de matemática, cálculo da área da bacia hidrográfica, percentual da área da bacia que, por exemplo, pertence a um determinado município, e, por outro lado, qual o percentual da área deste município que pertence à bacia hidrográfica, cálculo de área, percentual. Continuamos buscando essa integração entre um tema de meio ambiente e a matemática. Quais as atividades econômicas do seu município que dependem das águas do Rio Pardo? Então, identificar essas atividades, avaliar se existe um estresse hídrico que compromete, né, ou põe em risco o desenvolvimento dessas atividades econômicas. Isso pode estar tanto no domínio da disciplina de geografia como de história, de onde vem a água para consumo humano do seu município, diferenciar, por exemplo, área urbana e área rural.
qual o percentual da população que tem abastecimento de água assegurado, se existe desigualdade no acesso à água ou na constância do seu fornecimento. Muitas vezes pode ter água, mas ela não vem regularmente. Podem ter bairros na sua cidade que tem água assegurada diariamente, e tem outros bairros que historicamente têm um fornecimento irregular. Isso configura discriminação. Como é que a gente lida com isso? Então, isso pode ser objeto de atenção, por exemplo, da geografia, da história, junto com as ciências, mas também pode ser integrado a atividades de matemática, de língua portuguesa, de artes, para expressar percepção ou sentimento da população destes bairros ou dessas regiões. A gente pode também pensar em estudar onde é que nasce o Rio Pardo. A gente conhece? Onde é que termina o Rio Pardo? E como que era esse Rio Pardo nos tempos dos seus avós? Diferente dos dias de hoje. Mas mais ainda, a gente sempre se preocupa com o rio, o nome desse rio que passa ali pertinho da gente. Mas esse rio, às vezes, muda de nome ou se junta com outro para formar um outro rio. Então, ele faz parte de um contexto maior. E será que esse rio ele chega no mar? Quando é que ele faz isso? E nesse ponto de deságua, como é que se chama então o rio? Que na verdade nos permite entender ou situar o Rio Pardo dentro de uma bacia hidrográfica maior. Podemos tentar também pensar quais os impactos que advêm da poluição do Rio Pardo. Então, são questões iniciais que apenas eu lanço como ideias para que coletivamente os professores das diferentes disciplinas na escola possam se reunir num planejamento coletivo, integrado das diferentes disciplinas para pensar como que as disciplinas podem colaborar entre si para ter uma visão mais integrada, enxergar a complexidade envolvida na gestão de recursos hídricos. E, para concluir, eu deixo essa provocação. Eu coloquei esse desenho, tem a fonte, mas é interessante porque ele traz como se fossem vários pedacinhos de quebra-cabeça da bacia. Então, o que a metáfora do quebra-cabeças tem a nos dizer sobre a gestão integrada de recursos para vocês pensarem? Muito obrigado, tenham um bom dia.